Eu fico aqui só para ajudar, caso precise. Então, é com vocês aí. Maravilha. Tudo bem? Boa noite para todos. Satisfação enorme estar mais uma vez com vocês aqui. Agradecer muito a Angelina e ao Leandro, que é incansável. O Leandro, nesse papel, vi poucas pessoas desempenharem tão bem esse papel que o Leandro representa, de organizar, uma postura extremamente profissional. Então, muita gratidão, Leandro, por tudo. Gratidão, Angelina. Gratidão a todos vocês que estamos juntos aqui. Eu vou procurar falar um pouquinho, contar um pouco da minha história com os sonhos, mas não só os sonhos dormindo, né? Porque falar sobre sonhos dormindo não tem nenhuma pessoa melhor do que a Angelina, né? Eu vou contar alguns sonhos que eu tive na minha vida que foram muito marcantes. Porque a minha história de sonhos envolve 3 momentos da minha vida. Até 1998, foi a primeira fase da minha vida com sonhos. Depois de 98 até abril desse ano, abril de 2020. E a terceira fase minha com os sonhos foi a partir do início de maio com vocês e com a Angelina, né? Foi o terceiro momento da minha vida com sonhos, né? Mas antes de falar sobre essas 3 fases, eu queria falar um pouco sobre a minha história profissional, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Howard Gardner. Howard Gardner é um estudioso das inteligências. Ele tem muitos livros publicados, tá? Ele primeiro cunhou o conceito de inteligências múltiplas, ele tem um livro chamado Inteligências Múltiplas, e depois ele fala sobre inteligências, um conceito reformulado. Isso aconteceu na década de 80 e principalmente na década de 90, ele estudou vários tipos de inteligência. Na visão do Gardner, existem 9 tipos de inteligência. E cada um de nós tem uma ou duas dessas inteligências mais bem desenvolvidas. Não tem ninguém que tenha as 9 inteligências, não existe esse super-homem, né? E a minha inteligência principal, desde criança, pelo menos naquela fase de criança, hoje já não sei nem se é mais, foi a inteligência que ele chama de lógico-racional. A minha inteligência lógico-racional era a minha principal inteligência. Isso, desde os 7 anos de idade, ficou muito claro para mim que a minha inteligência era a inteligência lógico-racional. E eu dediquei muito tempo à inteligência lógico-racional, principalmente através da matemática. Eu estudei matemática bastante, né? E até para ter uma ideia, aos 14 anos eu comecei a dar aula de matemática, aula particular, ganhando dinheiro para ganhar o meu dinheirinho na época, porque filho de classe média, então eu precisava ganhar um dinheirinho para não incomodar meus pais, e aos 14 anos eu dava aula particular de matemática. E a minha primeira aluna, até como curiosidade, eu tinha 14 anos, ela tinha 49, e eu dava aula particular de matemática para ela. E eu fiquei dando aula particular de matemática durante uns 6 a 8 anos. Quando eu tinha que fazer o vestibular, eu falei, puxa, eu vou fazer matemática. Naquela época, né, isso foi em 66, eu disse, poxa vida, mas qual é o futuro de um matemático no Brasil? Era difícil um matemático no Brasil sobreviver com dignidade. Aí eu falei, bom, então eu vou para engenharia, porque engenharia é onde tem mais matemática. Então eu escolhi a engenharia. Depois, dentro da engenharia, você tem que escolher uma área. Aí eu escolhi a que tinha mais matemática, então era a eletricidade. Aí eu virei engenheiro eletricista porque era a engenharia que tinha mais matemática. E quando me formei, e nesse período todo eu estudava matemática profundamente, principalmente matemática pura. Eu era capaz de pegar um livro de matemática e ficar 1 hora numa página de um livro. A ideia, matemática é aquele que faz conta. Quando você começa a avançar na matemática, você estuda um livro de matemática como se você estivesse estudando um livro de filosofia. Às vezes ficava meia hora, 1 hora, numa página de um livro, entendendo exatamente o que estava sendo colocado ali. Quando me formei em engenharia, resolvi fazer uma pós-graduação. Fui fazer em quê? Engenharia de produção, que é matemática. É matemática aplicada. Aí eu entrei mais profundamente na matemática aplicada. Aí fui mais fundo em probabilidade, estatística, econometria, parte de finanças, matemática financeira, análise de investimentos. Eu entrei fundo nessas áreas e acabei dando aula durante muito tempo desses assuntos mais ligados à matemática aplicada, né? Mas eu queria agora começar a falar um pouquinho sobre a minha história de sonhos. Até 1998, eu não fiz nenhum registro de sonhos, nunca tinha lido nada sobre sonhos, mas nesse período, até 1999, curiosamente, eu tinha 49, em 1998, final de 98, eu estava com 49 anos de idade. Quem leu alguma coisa sobre antroposofia vai entender que eu estava terminando o 7º setênio e entrando no 8º setênio. Eu estava na fase de transição de setênio, que é normalmente uma fase de mudança grande na vida, né?
Então, nessa primeira fase, eu tenho alguns sonhos que me marcaram muito. Eu não tenho eles escritos, mas eles me marcaram muito e são muito fáceis de interpretar. O primeiro sonho foi, eu me lembro exatamente, porque eu tinha 17 anos de idade e eu tinha um problema de geometria descritiva para resolver. E aí eu fiquei o dia inteiro envolvido com esse problema de geometria descritiva e não consegui resolver o problema de geometria descritiva, de jeito nenhum. Fui dormir com o problema de geometria descritiva na cabeça. O que aconteceu? 1 hora e pouco depois, eu levanto da cama com um sonho, vou para a prancheta e o problema estava resolvido. O problema foi resolvido num sonho. Então, aquele problema que me atormentou, eu consegui resolver depois de 1 hora de sonho. Depois das aulas da Angelina, vocês vão entender que tipo de sonho foi esse, né? Aqueles sonhos que a gente tem no primeiro momento, naquela época, eu não conhecia nada disso. Mas foi um sonho de limpeza. Eu estava angustiado para resolver o problema e não consegui resolver. Então, o Espírito foi lá e me ajudou naquela primeira hora do sono. Eu acordei, fui para a prancheta, resolvi o problema, dormi em paz. No dia seguinte de manhã, estava lá a solução do problema na prancheta, porque eu tinha resolvido. Então, esse sonho dispensa interpretação. E foi um sonho claramente de limpeza, né? O segundo sonho que me marcou muito, quando eu estava fazendo minha tese de mestrado. Eu estava fazendo minha tese de mestrado, a minha tese de mestrado também é muita matemática, probabilidade, programação dinâmica, é uma tese cheia de teoremas. E tinha um teorema que eu não conseguia também resolver, e que ele era determinante para eu concluir minha tese. Falei, caramba, não conseguia resolver. Já tinha até meio parado, eu tinha certeza que ele valia, mas eu não conseguia demonstrar matematicamente. Mais uma vez, o espírito muito mais inteligente que a gente, como diz a Angelina, eu estou dormindo, veio a solução do teorema, eu, no dia seguinte, levantei, resumo, em muito pouco tempo eu concluí minha tese de mestrado. Então, esses dois exemplos, num momento que eu nunca tinha lido nada sobre sonhos, me disseram assim, pô, tem alguma coisa que acontece de noite que é muito poderosa. Aquilo que eu não consigo resolver acordado, eu estou conseguindo resolver dormindo. Então, tem alguma coisa muito poderosa aí. E teve um outro sonho que foi recorrente na minha vida, era o sonho que eu tentava voar, mas eu nunca consegui voar em sonho. Nunca. Eu ia para a montanha mais alta da cidade, pulava de cima, pelo menos no sonho eu tinha coragem, eu me jogava lá de cima, vinha batendo os braços que nem um alucinado, mas nunca consegui subir. O máximo que eu conseguia era descer devagarzinho. Ia para a cidade, ia para o prédio mais alto, pulava lá de cima. Os cenários eram sempre diferentes, mas o tema do sonho era sempre o mesmo, a tentativa de voar do lugar mais alto que eu estivesse e nunca consegui voar. Até que chegou um momento na minha vida, e depois eu vou contar, que eu consegui voar. Tá certo? Por que isso? Bom, eu vou contar logo para vocês isso. A Angelina. Teve um momento na minha vida, foi no meados da década de 70, que surgiu o voo livre no Brasil, a Asa Delta. E eu fui dos primeiros a voar no Brasil. E é interessante, quando eu comecei a voar, dei o primeiro voo de Asa Delta, eu nunca mais tive o sonho que eu tentava voar e não conseguia. E a Angelina, até numa das aulas, eu perguntei isso para ela, ela disse, é claro, você, na verdade, como não conseguia voar na vida real, você não conseguia voar também em sonhos. Depois que eu voei na vida real, eu passei a voar nos sonhos. Quer dizer, não precisei mais ter aquele sonho que tentava voar. E, curiosamente, 1 ou 2 anos depois que eu voava, eu tive um sonho, e aí me joguei de uma montanha muito alta, e eu consegui voar com os meus braços. Pela primeira vez na vida, eu consegui voar em sonhos. E foi uma das noites mais maravilhosas da minha vida, né? Porque quando você voa de Asa Delta, você procura os lugares que têm as térmicas, não sei, são lugares que têm correntes de ar quente que te levam para cima. Então, você tenta achar essas térmicas e vai rodando dentro da térmica e vai subindo, e vai ganhando altura. E eu consegui fazer isso em sonho com os meus braços. Meus braços faziam o papel da asa e eu fui voando, e foi um sonho maravilhoso, eu ganhei muita altura. Mas eu só tive esse sonho depois que eu consegui voar na vida real, né? Então, esses três sonhos marcaram essa minha primeira fase, que é uma fase, eu diria, uma fase que não tenho nada registrado, nada escrito, mas como foram sonhos muito marcantes, eu lembro até hoje. Em final de 98, como eu comentei, eu estava terminando o setênio, ia ingressar no 8º setênio,
Um momento muito difícil da minha vida, eu recorri a uma terapeuta junguiana, tá certo? Que me acompanhou muitos anos da minha vida. Né? E essa terapeuta junguiana trabalhava com sonhos. E aí me orientou, você precisa ter um caderninho de sonhos, você precisa registrar seus sonhos, escrever. Eu já comentei, acho que eu já comentei com vocês, eu tenho 4 caderninhos de sonhos. Né? O primeiro caderno tinha 96 folhas, o segundo caderno meu de sonhos, 96 folhas, meu terceiro caderno de sonhos, 160 folhas, e o caderno atual tem 200 folhas, que é esse caderninho. Ele é pequenininho porque eu carrego ele para tudo que é lugar. Né? Então, quando eu vou viajar, é muito fácil colocar numa mochila, não é um caderno grande, é um caderno pequeno, e que, curiosamente, eu vi que há 4 anos que eu não registrava sonhos. Voltei a registrar agora, nessa terceira fase dos sonhos. Mas nessa segunda fase, eu vou contar alguns sonhos dessa segunda fase, que eu interpretava com a ajuda dessa terapeuta junguiana, ela me ajudava a interpretar. Né? Eu também aproveitei para ler. Eu li muitos livros sobre sonhos. Muitos. Tá certo? Depois da Angelina, não recomendo, acho que quase nenhum deles, depois dessa terceira fase. Mas, naquela época, foram importantes para mim. Né? Aqueles livros todos foram importantes. Tanto que eu naquele momento, eu li tantos livros que eu até construí uma teoria minha sobre sonhos. Na minha visão, naquela época, só existiam 3 tipos de sonhos. A Angelina tem uma outra abordagem muito mais aprofundada. Né? Na minha visão, naquela época, depois de tudo que eu li, existiam 3 tipos de sonhos para mim. O primeiro tipo de sonho era o sonho de solução de problemas. É um sonho que estava te ajudando a resolver alguma questão. Aí os de limpeza estão aí dentro, os de cura estão aí dentro, e vários outros que ela menciona estão nesse tipo que eu chamava de solução de problemas. O segundo tipo de sonho, eu chamava de sonho premonitório, que a Angelina fala sobre eles também. É o sonho que está te indicando alguma coisa que pode vir a acontecer, está apontando para um futuro. E o terceiro tipo de sonho, na minha visão, naquela época, eram os sonhos onde você estava se comunicando com pessoas numa outra dimensão. Quando você estava sonhando, e claramente é como se o seu espírito, já na época, estivesse conversando com o espírito dessa outra pessoa. E eram sonhos que eu tinha com muita frequência, esses sonhos de comunicação numa outra dimensão, e esses tipos de sonhos me ajudaram muito na vida. Vou contar alguns sonhos que eu tive nessa época que me marcaram muito. Um deles era um sonho que... primeiro vou contar na vida real. Eu era superintendente de uma instituição, um vice-presidente veio para uma reunião no Rio de Janeiro e me chamou a atenção em público. Ele foi extremamente indelicado comigo em público. E ele estava completamente equivocado. E naquele dia eu não tive a oportunidade de dizer para ele que ele estava equivocado, porque aquilo me incomodou profundamente. Tá certo? Ele foi de uma indelicadeza, de uma grosseria muito grande, e eu, lamentavelmente, não tive a oportunidade de retrucar. Vocês imaginam como é que eu fui dormir essa noite. Essa noite eu fui dormir muito mal. Muito mal. Tá certo? Eu sou uma pessoa muito responsável e, por isso, obviamente, não gosto de ser chamado de atenção em público, ainda mais de uma forma que não procedia. Né? O que aconteceu nessa noite? Com quem eu sonhei? Sonhei com esse cara. E aí, no sonho, eu pude dizer para ele tudo aquilo que eu queria dizer e não consegui dizer naquele dia. Entendeu? Esse sonho foi, para mim, na época, completamente libertador. Eu acordei de manhã, eu diria, resolvido. Eu falei, caramba, eu já disse tudo para esse cara. Eu acordei como se fosse aliviado, tá certo? Bom, passados 2 meses, esse mesmo cara veio ao Rio de Janeiro. E era um cara, tinha uma certa arrogância ele. A primeira atitude desse cara, quando chegou no Rio de Janeiro, ele foi no meu gabinete e me pediu desculpas pelo que ele tinha feito. Para mim ficou claro o que aconteceu. Tá certo? Esse sonho, de alguma forma, chegou nele. De um jeito, através do espírito, né? Foi aquela comunicação que a gente teve naquele sonho, e ele me pediu desculpas. Eu fiquei muito impressionado com isso. Então, esse sonho me marcou profundamente. Né? Então, esse é aquele terceiro tipo de sonho, onde você está se comunicando com a pessoa numa outra dimensão. Essa minha terapeuta também, da mesma forma que a Angelina, ela diz o seguinte: quando você tiver uma questão, você pede um sonho. E eu pedia, eu pegava meu caderninho e muitas vezes botava debaixo do travesseiro, os meus caderninhos já estão um pouco amassados, porque quando eu estava muito angustiado, eu pedia um sonho.
Não vou dizer que vinha sempre, não, mas teve casos que veio, o sonho veio para mim. E eu vou contar um caso real. Eu era executivo naquela época e eu teria uma reunião dificílima no dia seguinte. Eu não sabia como eu ia conduzir a reunião. Eu falei, eu não sei como é que eu vou conduzir essa reunião. Eu estava angustiadíssimo, fui dormir angustiado, pensando como é que eu deveria conduzir a reunião no dia seguinte. O que aconteceu? Felizmente, o sonho veio. Veio um sonho que me indicou claramente, eu interpretei, né? Como é que eu deveria me conduzir na reunião no dia seguinte. De forma simbólica, mas ficou claro a forma de condução. No dia seguinte, eu fui para a reunião e conduzi exatamente como o sonho me indicou de alguma forma. A reunião foi um espetáculo. Tudo que eu queria, eu consegui na reunião, que iria ser muito difícil, acabou se transformando numa reunião muito fácil. Quem assistiu, a Angelina contou um sonho dela, que foi marcante em Piracanga, né? Quando ela teve uma conversa com o investidor, tinha uma outra pessoa. Foi um pouco nessa linha desse sonho que ela teve, né? Então, esse sonho me ajudou a resolver um problema incrível, tá certo? E um outro sonho, esse sonho não é meu, vou mencionar, eu até acho que comentei rapidamente, tirando algumas dúvidas com a Angelina, eu ia para um encontro eu fui convidado para um encontro onde eu ia participar de lideranças espirituais de vários lugares do mundo. Era um encontro de quase um mês, eu não podia passar o mês inteiro, eu fui para os últimos dias do encontro. Mas tinha duas pessoas que iam antes para o encontro e que eram pessoas que conversavam muito comigo, eu orientava, eu fazia um trabalho meio de mentoria para essas lideranças que iam participar da reunião. E essas pessoas dividiam sonhos comigo. Isso é na segunda fase. Isso aconteceu há mais de um ano atrás, há quase 2 anos atrás. E aí ela contou o sonho seguinte: estavam todas as lideranças em círculo e atrás de cada uma das lideranças tinha um rato. Sendo que as 2 lideranças principais que iam conduzir o evento, os ratos eram enormes. Eu só tive tempo de dizer o seguinte: vai acontecer um problema nessa reunião. E eu não tive a oportunidade de conversar com eles com mais detalhes. Resumo da história, a reunião foi uma calamidade. A coisa foi muito forte mesmo. Então, essa pessoa estava tendo um sonho pré-monitório, mas eu não tive a oportunidade de pedir que ela alertasse porque quem estava conduzindo o evento para ter um cuidado maior, porque ia ter problema na reunião, como realmente teve na reunião. Tá? Então, foi uma reunião extremamente tensa, extremamente conturbada, foi uma calamidade. Eu participei dos últimos 5 dias, mas o impasse tinha acontecido desde o primeiro dia do evento. Então, isso é um pouco essa segunda fase minha da história com os sonhos, né? Então, é por isso que eu mencionei esses 3 sonhos. Então, tem um sonho aí pré-monitório, para indicando como é que eu ia fazer, tem um sonho de comunicação numa outra dimensão, e eu tive muitos outros sonhos, né? Se eu for pesquisar nos caderninhos de sonhos, eu tenho ali, sei lá, em 4 cadernos de sonhos, talvez desse para escrever uns 3 livros, pelo menos, né? Em termos de sonhos que eu tive na minha vida, que foram indicando a minha evolução. É interessante o seguinte: eu tive muitos sonhos, a maioria talvez de solução de problemas, tá certo? Mas eu tinha muitos sonhos de comunicação numa outra dimensão. E aí eu vou contar um pouco da minha história profissional para ver como é que esses sonhos foram importantes na minha vida, tá certo? Então, em 98, eu comecei essa segunda fase, final de 98, 99, com a ajuda dessa terapeuta junguiana, que me ajudava a interpretar. Mas de 99 a 2005, eu fui para Brasília, fui trabalhar em Brasília. Aí fui ocupar um cargo mais alto na instituição, mas eu sempre que vinha ao Rio de Janeiro, eu ligava para essa pessoa e eu tinha meus sonhos registrados e a gente ia acompanhando a evolução dos meus sonhos. Então, até 2005, porque eu me aposentei em 2005, eu tinha, na verdade, sempre 2 papéis. Eu era executivo de uma organização e fui professor de muitos lugares, dei aula em muitos lugares. Daquelas disciplinas que eu já comentei com vocês. Dava aula de probabilidade, estatística, econometria, matemática financeira, análise de investimentos. Eram as coisas que eu dava mais aula, eram esses assuntos assim, ligados à matemática aplicada. Tá? E era executivo de uma instituição, tá certo? E nessa instituição, eu tinha um relacionamento muito grande com políticos. Eu era vice-presidente da organização e eu tinha contato com o governador, com prefeitos, com deputados, senadores. Eu tinha uma agenda intensa, principalmente terça, quarta e quinta, onde eu me reunia com essas pessoas todas, né? E, bom, vocês que sabem como é que é o mundo político não é uma coisa muito simples, né?
os princípios certamente são muito diferentes da maioria dos princípios que essa comunidade tem. Então, foi uma fase difícil sobre esse aspecto, né? Eu tinha uma série de cuidados. O primeiro cuidado que eu tinha era eu nunca me reunia sozinho com ninguém. Eu sempre que me reunia com uma dessas pessoas, eu tinha alguém comigo, ou pelo menos uma ou duas pessoas junto comigo sempre para me acompanhar na reunião, para evitar qualquer tipo de conversa mais indevida. Mas as pressões que eu recebia eram muito fortes, muito fortes. E os sonhos que eu tive durante esses 6 anos, eu sonhava com esses caras todos, tá certo? Muitos sonhos, onde através dos sonhos eu procurava colocar algumas coisas. E eu tenho absoluta convicção de que esses sonhos me ajudaram muito, tá certo? Nesses sonhos eu procurava colocar quais eram os meus princípios, tá certo? O que era possível, o que não era possível. Eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos. Aí, em 2005, eu abandonei essa carreira de executivo, porque eu me aposentei, tá certo? Eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, eu caminhei bastante, eu caminhei mais do que tradicionalmente as pessoas caminham, eu caminhei 1.200 quilômetros. Foram 36 dias caminhando, porque eu fiz o caminho francês, né? Quem conhece um pouco do caminho de Santiago, vai de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, até Santiago de Compostela, dá perto de 800 quilômetros. Mas como eu acabei fazendo esse caminho muito rápido, foi num momento de transição na minha vida, eu estava muito acelerado, aí eu fui fazer o caminho português, fui para o Porto, aí a Ana Pimentel, estou vendo aí, eu fui do Porto até Santiago de Compostela, tá certo? E depois fui até Finisterre e Buxia. Eu caminhei 1.200 quilômetros, foram 36 dias caminhando. Eu fiz uma média de 35 quilômetros por dia, me preparando para um outro momento da minha vida, né? E aí eu tomei uma decisão naquele momento que eu iria dividir meu tempo. Falei, puxa vida, eu já fiz tanta coisa na vida, eu acho que está no momento de eu dedicar muito tempo para algumas outras coisas. Então, eu tomei a decisão, no primeiro momento, que eu dividiria o meu tempo em 3 tempos. Um tempo para mim mesmo, um tempo para trabalhos voluntários, eu queria ajudar comunidades, favelas, organizações do terceiro setor, e a terceira parte do tempo eu queria dedicar para, obviamente, trabalhos profissionais remunerados. Então, era essa a ideia. 1/3 para mim, 1/3 para trabalhos voluntários e 1/3 para trabalhos remunerados. Logo depois eu repensei e falei, mas não tem sentido. O tempo não é uma coisa linear. Então, aí, naquele momento, eu disse, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um trabalho voluntário, eu estou me trabalhando também. Então, 50% do meu tempo para trabalhos voluntários, 50% do meu tempo para trabalhos remunerados. E foi assim que eu comecei a fazer, né? Em 2006, eu comecei a trabalhar numa empresa de treinamento de altos executivos. Eu fiquei 4 anos nessa organização, trabalhando altos executivos, diretores, presidentes, superintendentes de organizações, dando treinamento na área de gestão, estratégia e liderança, né? Eu fiquei 4 anos nessa organização e saí dela. Mas saí por quê? Eu estava insatisfeito? Eu não estava insatisfeito, eu estava muito satisfeito. E aí eu lembro da Angelina falando, né? Interessante, né? No encontro passado, ela falou um pouco sobre o Osho. Ela disse o seguinte, a mudança na nossa vida deve acontecer quando a coisa está muito boa. A gente não deve esperar que as coisas fiquem ruins para que a gente faça a mudança. Pelo contrário, a gente deve mudar quando está muito bom. Isso me marcou profundamente. Ela falou isso nessa segunda-feira agora. E aí eu fiz uma conexão muito grande com a minha vida, né? Porque, por exemplo, meu primeiro casamento, eu esperei chegar a ficar muito ruim para me separar. Isso foi péssimo. Eu ter esperado a relação ter ficado muito ruim para depois me separar. E ela comentou a mesma coisa em relação à vida dela, né? E ela poderia ter me separado num outro momento, teria sofrido muito menos. Então, na minha vida sentimental, eu acho que alguns processos de separação que eu tive foram ruins, porque eu esperei muito para me separar. Felizmente, estou hoje com a Maristela e a nossa vida é de uma harmonia muito grande, né? Conheço a Maristela há mais de 10 anos e a gente está há mais de 10 anos. Eu diria que, no ponto de vista emocional, sentimental, eu estou num outro patamar da minha vida com a minha companheira, que é a Maristela, minha esposa, a Maristela. Mas, nas outras relações que tive, foi sempre assim. Mas no campo profissional não foi assim. No campo profissional, sempre que eu mudei, e eu mudei muitas vezes, eu mudei quando estava muito bem. Eu me dediquei muito à matemática e acabei me afastando da matemática. Depois me dediquei muito à área de desenvolvimento urbano,
tá certo? Habitação, saneamento, infraestrutura, dediquei muitos anos a isso. E saí quando eu decidi sair, quando eu me aposentei, eu falei, não quero mais fazer nada disso. Eu fui me dedicar à gestão, estratégia e liderança, uma outra área, tá? Então eu fui trabalhar com treinamento de executivos, uma outra área na minha vida, que é o que eu faço até hoje, tá certo? E quando saí da Manda, eu adorava o que eu fazia na Manda, tá certo? É uma empresa, para mim, uma das maiores empresas de treinamento de altos executivos. Fiquei 4 anos lá trabalhando e era fascinado pelo que eu fazia. Mas por que eu saí? Porque para mim faltava tempo para me dedicar a trabalhos voluntários, ajudar algumas organizações do terceiro setor. Então, a minha saída da Manda em 2010, 2009, foi porque eu disse, eu quero fazer mais coisas. E foi sofrido, foi doído, tá certo? E sempre que eu faço uma transição, eu procuro criar alguma coisa. Um exemplo que eu citei para vocês. Quando eu me aposentei em 2005, antes de começar qualquer coisa, eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu fiquei 36 dias sozinho caminhando, refletindo sobre o meu passado, sobre o que aconteceu, me limpando, me preparando para alguma coisa que eu não sabia o que ia ser. Tá certo? E o que acabou acontecendo? Eu acabei sendo convidado para trabalhar nessa empresa de treinamento de altos executivos, que eu larguei em 2009. Não por estar insatisfeito, mas porque eu estava buscando mais coisas. Eu achava que precisava fazer mais coisas. E aí também fiz uma transição, fazendo um programa que é de uma linha de meditação do Thich Nhat Hanh. Não sei se alguém ouviu falar do Thich Nhat Hanh. É um monge vietnamita, tem mais de 70 livros publicados. Um deles é Viver em Paz. Ele tem muitos livros, é uma pessoa incrível. E ele tem um espaço na França. E 2 monges da linhagem do Thich Nhat Hanh viriam para o Brasil e eu acabei fazendo um retiro com esses monges. Foi a minha transição para uma outra etapa da minha vida profissional que começou em 2010. Aí uma etapa onde eu fazia trabalho para organizações. Então, a minha ideia é o seguinte, já na linha, 50% do meu tempo para trabalhos voluntários, 50% do meu tempo para trabalhos remunerados com organizações, com executivos. Mas aí foi interessante, porque eu fui convidado para fazer um trabalho com líderes de favela na região metropolitana de Recife. Era um desafio, era uma organização que estava fazendo um grande trabalho numa favela já há 3 anos. A pessoa me conhecia, sabia que eu trabalhava com executivos na área de gestão e estratégia e liderança, e me pediu para fazer um trabalho com esses líderes de favela. Confesso que, num primeiro momento, me assustou um pouco essa possibilidade, né? Falei, puxa vida, eu estou acostumado a fazer programas assim para executivos. Como é que vai ser fazer o programa para líderes de favela? A linguagem é outra, eu vou ter que ter uma série de cuidados, tá certo? Mas foi uma das experiências mais fascinantes que Maristela e eu tivemos. Foi um programa de 8 dias, foram 4 finais de semana, com intervalos de 3 a 4 semanas entre esses finais de semana, 60 líderes de favela, numa favela chamada Bomba do Emetério. Bomba do Emetério, por que é Bomba do Emetério? Porque nessa favela não tinha água, o seu Emetério comprou uma bomba, e com essa bomba ele conseguia tirar água do subsolo e abastecer a comunidade. Por isso que a comunidade passou a se chamar Bomba do Emetério. Esses 8 dias com esses líderes de favela foi uma experiência muito emocionante para nós. Quando terminou esse programa de 8 dias, eu falei, caramba, por que, na verdade, a minha vida tem que ser dividida dessa forma? Ou eu faço trabalho voluntário com favelas, ajudo algumas organizações do terceiro setor, ou eu faço trabalho com executivos e ganho dinheiro. Por que eu não posso juntar esses 2 mundos? Isso foi em 2012. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer um programa que bote junto na mesma sala um líder de favela e um alto executivo de uma organização. Esse é o desafio que eu me coloquei. Isso em 2012. Eu tenho que encontrar uma forma de fazer um programa que coloque sentado lado a lado uma pessoa de favela e um alto executivo. E esse programa surgiu. Isso em 2015 a gente criou. Então foram 3 anos, isso era um sonho, tá? Aí é um sonho sonhado acordado, que acabou se transformando em realidade. E daqui a pouco a gente vai conversar o seguinte, quando é que um sonho que a gente tem acordado se transforma em realidade? A realidade pode vir através de um sonho dormindo. A Angelina contou o sonho dela, né, que levou a Piracanga. Foi um sonho que ela teve dormindo. Mas um sonho acordado também pode te levar
a realidade. O que a gente precisa fazer para que um sonho que a gente tem dormindo, alguma coisa que a gente queira muito, se transforme efetivamente em realidade. Tá certo? Bom, aí, em 2015, se transformou em realidade. Daqui a pouco vocês vão entender por que isso. Até para preparar vocês, se quiser, em 2012, a gente fez esse programa com esses 60 líderes de favela, lá na região metropolitana de Recife, e foi maturando na minha cabeça a proposta de criar um programa que juntasse executivos e líderes de favela. Em 2015 surgiu esse programa. Esse programa existe, tá certo? Esse programa chama-se Programa Líderes Empreendedores. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou trazer para vocês quais são, nesse programa, a gente trabalha 10 dimensões. Eu vou passar rapidamente as 10 dimensões para vocês, tá? Então, nesse programa, a gente fala que um líder empreendedor precisa estar atento com a dimensão da educação. Ele tem que estar permanentemente preocupado com a sua educação e com a educação da equipe da qual ele faz parte, né? Então, uma dimensão que a gente aprofunda ao longo desses 8 dias é a dimensão da educação. A segunda dimensão que a gente aprofunda é a dimensão da inovação. Um líder empreendedor tem que estar permanentemente atento à inovação. Não existe futuro sem inovação. Tá certo? O futuro, na verdade, pressupõe que a gente tenha que estar permanentemente inovando. A gente está vivendo agora na pandemia mais do que nunca. As pessoas têm que estar se reinventando para que possam, na verdade, seguir em frente. A terceira dimensão que a gente trabalha nesses 8 dias é a dimensão da ação. O que significa isso? Um líder empreendedor tem que ir para a ação. Tá certo? Tem que se lançar de fato. Não basta construir planos, projetos, e as organizações estão cheias de planos e projetos, mas esses planos e projetos têm que se transformar em realidade, em ação. Uma das dimensões mais relevantes do programa é a dimensão do invisível. A gente tem que entrar cada vez mais forte na dimensão do invisível. Certo? E por isso que agora essa conexão, essa reconexão minha com os sonhos está sendo fabulosa, porque a gente entra muito fortemente na dimensão do invisível ao longo desses 8 dias. A gente traz várias referências. A quinta dimensão que a gente aprofunda no programa é a dimensão da comunicação. O líder empreendedor ele precisa estar extremamente atento à questão da comunicação. E a gente traz um pouco, nesse programa, a comunicação não violenta, né? A gente fala sobre isso. A sexta dimensão é a dimensão da estética. A estética é fundamental. O Domenico De Masi, que é um escritor famoso, que tem vários livros, tem o Ócio Criativo e vários outros livros que ele publicou, ele fala muito sobre a importância da estética. E a gente trabalha fortemente essa dimensão da estética refletida na integração. Um líder empreendedor, ele tem que estar preocupado com a integração de absolutamente tudo. A outra dimensão é a dimensão da ética, porque na nossa visão não existe futuro sem ética. Tá certo? Aí alguns vão dizer, poxa, mas eu, mesmo não sendo ético, eu consigo ganhar meu dinheiro. Isso tem vida curta. O que não é ético não tem futuro. Só existe futuro sendo absolutamente ético. Essa é a visão que a gente procura passar. A gente fala muito sobre os conceitos de moral e ética. A outra dimensão que a gente trabalha fortemente no programa é a dimensão do coletivo. E a dimensão do coletivo ela é interessante. Um líder empreendedor ele tem que estar sempre preocupado com o coletivo. E talvez uma das pessoas que, para mim, hoje é uma fonte de inspiração é a Angelina. Sempre extremamente preocupado com o coletivo. E uma pessoa que tem que ter preocupação com o coletivo, ela tem que ser inspiradora. Nesse período, eu tive uma experiência muito interessante, né? Eu participei de um encontro com o Dalai Lama, de uma semana com o Dalai Lama. Eu tive uma semana na França, num encontro com o Dalai Lama, onde ele ficou trabalhando um livro que foi escrito há 2000 anos atrás por Nagarjuna. Foi uma experiência fascinante nessa semana com o Dalai Lama, que é uma liderança espiritual inquestionável, né? E nessa semana, o que mais me impressionou no Dalai Lama, ele é uma pessoa extremamente inspiradora. Por que ele é inspirador? Porque ele é um grande contador de histórias. Então, as histórias que ele contou ao longo dessa semana me marcaram profundamente. E agora, ouvindo a Angelina, quer dizer, nós que estamos acompanhando ela, a maioria de nós, desde maio, cada vez me impressiona mais. A Angelina é uma pessoa que tem muitas histórias, e cada história mais interessante que a outra. Então, a Angelina consegue inspirar
através das histórias. Então, essa dimensão do coletivo está muito forte, né? As histórias que ela nos conta são extremamente inspiradoras e nos reconectam com uma série de coisas. A outra dimensão que a gente trabalha no programa é a dimensão da evolução. Quando eu falo em evolução alguns vão dizer, mas você já não fala sobre educação, mas a evolução que eu quero dizer aí é a evolução do seu nível de consciência, tá certo? É maior, está numa dimensão um pouco diferente da dimensão da educação. A gente poderia até englobar as duas numa só, mas a evolução nesse sentido, a gente está procurando a nossa evolução espiritual, tá certo? E a 10ª dimensão é a dimensão de futuro. Um líder empreendedor tem que estar preocupado permanentemente com a construção de futuro. E alguns vão me dizer, mas como é que é isso? A gente consegue construir futuro? Porque eu vou dizer para vocês o seguinte, o futuro é construído por nós. O futuro da nossa vida não é construído por ninguém outro. É por você mesmo. E como é que se constrói futuro? Uma coisa importante, até para vocês entenderem, as referências que eu tenho são muito referências do mundo organizacional, né? Então, esse programa Líderes Empreendedores, só para vocês terem uma ideia, ele tem uma bibliografia de mais de 60 livros, que a gente usa ao longo do programa. Por quê? Porque esse programa, a metade da turma são executivos de organizações. E executivos, na verdade, precisam ter referências para que possam acreditar nas coisas. É muito diferente de falar, por exemplo, com um público como o público de vocês. Esse público aqui é um público, eu diria, que, em princípio, acredita nas coisas. O público formado por executivos é um público que precisa ter comprovação científica em relação a tudo. Só para vocês terem uma ideia, eu nunca falei sobre sonhos publicamente. Primeira vez que falei sobre sonhos publicamente tem 3 semanas atrás. Foi a primeira vez na vida que eu tomei a decisão de falar sobre sonhos publicamente. Por quê? Porque ainda faltava para mim um pouco de comprovação científica. Depois eu vou comentar do último livro que eu li, agora nesse período de pandemia, depois de estar com vocês, eu passei a ler um livro que me deu mais confiança de falar sobre isso, sem mexer com esse público, que é um público muito exigente. E eu vou trazer uma referência para vocês, para falar sobre futuro daqui a pouco. Então, como eu comentei, tem mais de 60 livros que a gente usa para formatar esse programa. A gente faz referência sempre a esses livros. Sempre que eu falo sobre algum assunto, eu não falo em meu nome. Eu sempre uso alguma referência bibliográfica de alguma instituição de nome internacional, que aí não sou eu que estou falando. Quem está falando é fulano de tal, que escreveu tal livro, que é de tal universidade. Então, eu sempre tenho a preocupação de ter alguma referência bibliográfica de pessoas de respeito, tá certo? E eu vou trazer agora uma dessas pessoas, né? Falando sobre futuro. É um cientista conceituado no mundo todo. O nome dele é Joseph Dispenza. Eu vou trazer uma fala de 3 minutos, onde ele vai estar falando sobre futuro. Tá? Nesse vídeo que ele vai falar, e depois vocês vão conversar um pouco sobre esse vídeo, vou dar alguns minutinhos para vocês conversarem, e a gente vai retomar o tema do futuro. Ele vai falar o seguinte, como é que a gente constrói futuro? Como é que é esse negócio de construir futuro? É possível construir futuro? Eu vou citar primeiro uma referência bibliográfica para vocês, talvez uma das mais importantes para mim, é um livro chamado Teoria U, do Otto Scharmer. É um livro que fala sobre construção de futuro, que eu gosto muito. Poderia citar um outro chamado Imunidade à Mudança, que foi um livro que foi referência para mim também durante um certo período. São todos livros agora mais recentes. Esse Imunidade à Mudança é um livro da Universidade de Harvard, que é uma universidade que é uma das referências no mundo. E esse livro é do Otto Scharmer, chamado Teoria U. Mas eu vou trazer o Joe Dispenza. O Joe Dispenza ele é um neurocientista, ele entende perfeitamente o funcionamento da cabeça, ele tem PhD em quiropraxia, é bioquímico e profundo conhecedor de física quântica. Então, ele vai trazer alguns conceitos da física quântica. A gente usa muito física quântica no nosso programa Líderes Empreendedores, mas física quântica dentro de uma abordagem bastante prática. A gente traz sempre o referencial teórico, mas o programa nosso é um programa essencialmente prático. Não é um programa de teoria, mas eu tenho que trazer referência teórica para ter credibilidade, para aplicar isso na prática. Então, a gente sempre faz isso. A gente traz referencial teórico, a gente tem sempre um livro, tá certo? E depois a gente vai para a prática. Então, eu vou trazer esse vídeo do Joe Dispenza, é um vídeo de 3 minutos.
E logo depois do vídeo, vocês vão conversar alguns minutinhos e aí a gente volta para conversar. Então, ele vai estar falando sobre o quê? Sobre aquela 10ª dimensão do Líderes Empreendedores, que é a dimensão de construção de futuro. Como é que é isso? A gente constrói futuro? É possível construir o futuro? O que a gente tem que fazer para construir o futuro que nós queremos para a nossa vida? O sonho pode ser fundamental, mas também talvez possa ter um outro caminho. Embora esses dois caminhos estejam absolutamente interconectados. A Angelina tem falado sobre isso o tempo todo. Não existe diferença entre a vida acordada e a vida dormindo. Essas duas vidas se conectam perfeitamente, tá certo? Mas a gente vai falar como transformar um sonho acordado em futuro real, tá certo? Vamos assistir o Joe Dispenza e depois a gente volta a conversar um pouquinho. São 3 minutinhos. Peço muita atenção de vocês, porque depois nós vamos conversar um pouco sobre esse vídeo desse cientista. Maybe we're so addicted to the external world and so addicted to the stimulus and response to the external world that the brain is beginning to work out of response instead of out of creation. If we're given the proper knowledge and the proper understanding and given the proper instruction, we should begin to see measurable feedback in our life. If you make the effort to sit down and design a new life, and you make it the most important thing, and you spend time every day feeding it like a gardener feeds a seed, you will produce fruit. It may take some time in the beginning, and it may take some time in developing the art to control your mind from all the things that it needs to do. But most people stop because they look for the results in their world after a small amount of effort. And when they don't see those results, they immediately discount its possibility. And yet, right on the other side of that, right past that point where they stopped, is the potential still existing. We're lazy as human beings. We live in a convenience world, and if we don't get our quick, immediate fix on what we need, we're impatient. Quantum law responds to that as well. But we should be willing to sit down every day and take a piece of our day and set it aside and give thanks that we're alive, and give thanks that we have life, and give thanks for the life that we have. And then begin to observe by pure sincerity to design a new possible future for ourselves. And if we do it properly and we observe it properly, we should have opportunities begin to show up in our life, not equal to what we can predict, but outside of our prediction. It must be outside of our prediction, because when it is, we know that it's come from a greater mind. If it's equal to our prediction, then we're creating more of the same. How could we create a new world if we can predict the outcome? We're not creating anything new. And so to look for feedback in our world, the brain loves feedback. It likes to know when it's succeeded or it's actually accomplished a task so that it'll do it again. And so that sincerity and that level of mind gives people the opportunity then to apply first some principles of choosing a potential reality and observing it. And by doing it, they're willing to say, I know quantum physics works for the very tiny. I'm aware that it works for the very tiny as well. But when do you become a maverick and say, all of the greats that have ever lived has said it's always start with a thought or a dream, and why not get about the business of applying it to your own personal life? It's not that the quantum field doesn't respond, it's that we have to up our level of will and sincerity. And when that happens, we'll see measurable results in our life. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão ser divididos em salas. E vocês vão ter... Eu vou dar 5 minutos para vocês. Eu sei que é pouco tempo, mas é que o nosso tempo é curto e eu quero voltar com vocês. 5 minutos para vocês conversarem sobre esse vídeo. Como é que eu traduzo esse vídeo a um cientista?
como eu comentei, é um neurocientista, com doutorado em quiropraxia, profundo conhecedor de física quântica, bioquímico, e esse cara está estudando, uma das coisas que ele estuda é o seguinte, por que pessoas estão conseguindo se curar de doenças consideradas incuráveis pela medicina. E isso é um dos temas que ele estuda. Por que pessoas estão conseguindo se curar de doenças incuráveis? Depois eu vou mencionar alguns livros desse cara. O último, mais recente, que é fabuloso. Tá certo? Conversem um pouco e o que eu trago desse tema para a construção do futuro de cada um de nós. O que ele está dizendo sobre o futuro de cada um de nós? Esse é o tema que vocês vão conversar nesses 5 minutinhos nas salas. Vocês têm que aceitar que vão entrar na sala, tá? Vocês vão receber uma mensagenzinha de uma sala e vocês vão se juntar nessa sala em pequenos grupos para conversar, tá bom? Boa conversa, daqui a 5 minutos a gente volta de novo para a sala principal. Tudo bem? Tudo bem. Eu e Maria fomos sortudos. A Maria está aí? Que gracinha! Está dormindo. Que legal. Está dormindo aqui. Obrigadão. Foi Obrigado, ótimo. Leomar. Está sendo ótimo. Obrigado. Agora a gente vai abrir um pouquinho os microfones. Para quem for falar, abre o microfone. Evita deixar o microfone aberto. O Leandro sempre recomenda isso, para evitar qualquer ruído atrapalhe o ruído. Tá mudo o seu áudio. Peraí. Aí. A pergunta é: aonde é que começa o futuro? Aonde é que começa o nosso futuro? Quero ouvir alguém falando, depois desse depoimento desse cientista. Aonde é que começa o nosso futuro? No nosso presente, aqui e agora, né? Sim, mas legal. Mas quero ir um pouco mais além, dar um passo a mais além do nosso presente. No nosso coração. Coração, tá bom. Seria a ideia de Sonhos, nos nossos sonhos. O que foi? Um de cada vez? Nos nossos sonhos. Nossos sonhos. Mas se você não está sonhando, onde é que ele começa? O que o cientista fala? No pensamento, na Nos mente? nossos pensamentos. Isso é uma visão científica. O futuro começa nos nossos pensamentos. Eu posso até dar exemplo da Angelina, né? No caso da Angelina, ela teve um sonho. E esse sonho passou a acompanhar os pensamentos dela a partir daquele momento. Aquele sonho nunca afastou dela da ideia de que alguma coisa iria surgir. Aquele pensamento foi sendo realimentado até que ela veio ao Brasil, e vocês sabem da história dela melhor do que eu. Tá? Eu posso dar 2 exemplos da minha vida real. Eu fui executivo de uma organização e eu tinha muita vontade de ocupar um alto cargo de direção na organização que eu estava. Muita vontade. Porque eu queria fazer alguma coisa pela sociedade a partir de uma posição mais alta dentro da organização. E isso que estava na minha cabeça acabou acontecendo. Mas aquele pensamento nunca saía da minha cabeça. Eu preciso ocupar um cargo mais alto nessa organização. E isso aconteceu. Quando, na verdade, a gente fez aquele programa com os 60 líderes de favela, em 2012, eu falei, eu preciso fazer um programa que junte líderes de favela com executivos conversando sobre gestão, estratégia e o que é ser um líder, liderança. Isso foi em 2012. Em 2015, 3 anos depois, e obviamente não foi só, além de meu pensamento está totalmente voltado para isso o tempo todo, obviamente eu tive algumas ações nesse meio tempo que levaram à construção do programa Líderes Empreendedores. O Líderes Empreendedores ele surgiu em 2015. Nós já fizemos 14 turmas desse programa. Rio e São Paulo, tá? Nós fizemos 14 turmas do Líderes Empreendedores. Paramos esse ano, né?
Então, de 2015 a 2019, nós fizemos 14 turmas desse programa, Líderes Empreendedores. E esse programa começou quando? Começou quando eu fui convidado para fazer aquele trabalho em Recife com 60 líderes de favela. O programa nos impactou de tal forma que a gente disse, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não adianta agora admitir que eu vou continuar separado. Faço trabalho em favela, faço trabalho com organizações do terceiro setor e faço trabalho com executivos. Vamos botar todo mundo junto. Então, no programa Líderes Empreendedores, nós temos líderes de favela, temos algumas pessoas do terceiro setor, pessoas de startups e temos altos executivos convivendo durante 8 dias, divididos em 4 módulos de 2 dias, trabalhando aquelas 10 dimensões que a gente passou para vocês. Tá? Sobre a terceira fase minha, e eu quero daqui a pouco ouvir um pouco mais vocês, ainda temos alguns minutos. Assé, Por favor, fala. oi, é Jane. Oi, Jane. Tudo bem? Tudo ótimo, Jane. Dentro disso que você está falando, antes de você mudar, porque você falou aí do pensamento, eu posso falar uma questão aqui? Claro, por favor. Então, eu até não sei se você conhece o pessoal de Damanhur, que é uma comunidade holística, né, do norte da Itália. Acho que a Angelina citou em algumas das nossas aulas, alguma das aulas. Acabei de assistir ele, o Crótalo. Acabei de assistir mais uma vez. Eu já tinha assistido ele. Pois é. Então, o Crótalo dá um curso de ciência e espiritualidade. Eu já fiz um retiro com ele há uns anos atrás em Piracanga, um retiro de 7 dias e tal. E agora ele está dando online, chama Física Espiritual. Eu vou até te dar como uma sugestão, se você puder assistir algumas aulas, já que você tem interesse nisso e tem muito a ver com o que você está falando. E vem muito claro assim que tudo começa no pensamento. A primeira questão vem na mente, mas a partir daí você tem todos os eventos que estão ligados à sincronicidade, que é a sincronicidade do universo com a qual você se conecta através do pensamento, que permite que você atraia eventos que vão te ajudar a realizar o seu pensamento. Então, não é o pensamento em si, o pensamento é o seu gatilho, é você com o seu pensamento, mas ele te ajuda a se conectar sincronicamente com esses eventos, e aí é um caminho de mão dupla, né? Que você dá e recebe, e você se conecta com aquilo que você está pensando. Que ao pensar, a gente entra numa frequência vibracional. E aí, por isso que a gente realiza o que pensa. Quem pensa alguma coisa ruim, vou ficar doente, ele fica doente também. Da mesma forma que pensa, construir um projeto, uma coisa boa, ele atrai. Por quê? É a vibração, segundo, né, esses ensinamentos, não sou eu que estou dizendo, eu estou só aqui reproduzindo essas questões, e é muito interessante que isso, para mim, é super interessante, eu sempre gostei muito disso, e estou achando muito legal você estar trazendo isso aqui na sua palestra também. Aí eu queria só acrescentar essa informação. Maravilha, Jane. Esse caminho que o Crótalo constrói, esse livro Teoria U apresenta isso de uma abordagem um pouquinho diferente, né? Então, o livro Teoria U mostra como é que você consegue construir o futuro. Ele começa nos pensamentos. Isso o Joe Dispenza é claro. Mas não adianta só pensar. É um passo fundamental, é o primeiro passo aos pensamentos. É que, na verdade, você tem que desenvolver algumas coisas a partir desses pensamentos. E a Teoria U mostra como é que você consegue construir o livro e como é que você consegue construir um futuro a partir dos pensamentos. Todos os passos que vêm disso. E o Joe Dispenza tem um livro muito recente, saiu o ano passado, onde ele fala o seguinte: você pode conquistar qualquer coisa que você queira. E ele ensina, através de técnicas meditativas, como é que você consegue construir qualquer coisa que você queira na sua vida. Tá? E nesse vídeo você vê o seguinte: não adianta pensar. Ele é engraçado que ele fala o seguinte: o ser humano é preguiçoso, tá certo? A gente quer uma coisa, mas não alimenta os nossos pensamentos o tempo todo. Então ele fala muito sobre isso, o Dispenza. Ele tem um livro ano passado que ele escreveu, para mim é o melhor livro dele, é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Né? Esse livro é fabuloso. E ele o Joe Dispenza também é um exemplo de vida, porque esse cara teve um acidente muito sério
e ele não poderia, ele era um esportista e ele não poderia mais praticar esporte. A medicina convencional condenou ele para a vida toda, dizendo: você não vai conseguir mais caminhar direito, não tem jeito, e ele conseguiu se curar completamente. Hoje ele consegue correr novamente. Então ele é um exemplo de vida. Ele reconstruiu a sua saúde a partir de tudo que ele fala. Esse livro fala um pouco sobre isso. Então, a abordagem do Krootler, eu vi um pouco, quer dizer, todas essas três coisas se juntam, né? Então, eu acho legal, quero ter essa referência sim, acho que será mais uma referência, tá? E que vai sintonizar com tudo isso. Mas, se a gente for parar para pensar, tudo que nós estamos vivendo hoje foi fruto de alguém no passado. Tudo que nós vivemos hoje foi fruto da imaginação e do sonho de alguém no passado. Se a gente for ver Jetsons e coisas desse tipo, a gente vai ver, era ficção naquela época. Se a gente for ver os Jetsons, quem é da época desse desenho, vai ver que o que tinha no Jetson hoje é realidade. Porque foi fruto do sonho de alguém, dos pensamentos de alguém, que foram alimentados e traduzidos em realidade. Tá certo? Então, os referenciais que eu trago, até pela minha formação, são referenciais mais, assim, eu diria, não sei o que é melhor e o que é pior. São mais da academia, porque eu leio muito e vou me aprofundando nos livros que leio e procuro levar para a prática pela minha experiência organizacional. Minha experiência é a experiência com um mundo mais conservador, é o mundo das organizações. Então, os referenciais que eu trago são mais do mundo organizacional, porque eu acredito que a transformação do mundo tem que passar também pela transformação das organizações. Ou a gente transforma as organizações, ou não vai ser simples a transformação do mundo. Então, o meu trabalho de transformação está muito focado em organizações e executivos. Tá? Então, é o trabalho um pouco que eu faço. Então, estou muito interessado nessa referência do Krootler. Se tiver oportunidade, vou fazer o que for possível fazer. Eu tenho essas outras referências aí também que eu trouxe para vocês. Elas são complementares, eu não entendi como contraditórias, não, não, sabe? Eu também não acho que são contraditórias, pelo contrário. As referências que você está trazendo, elas são, eu entendo como elas sendo contraditórias, mas cada um de um ponto de vista, e claro, do seu lugar, né, que você está falando da sua experiência de vida. Mas eu estou achando muito legal porque elas estão se complementando, assim, é um grande motivo. Com certeza. Todas essas coisas são complementares. Quer dizer, a minha busca, até por conta do público que eu trabalho, é um público que tudo que eu vou falar, eu preciso trazer alguma referência científica. Então, é por isso que eu leio muitos livros e trago a referência de livros que estão na academia. Né? Por isso só. Mas, obviamente, talvez, se eu fosse trabalhar com um público como é o público da Angelina, talvez não precisasse nenhum desses livros. Só a vivência e a história de vida resolve essas questões de uma outra forma. Tá certo? Então, eu tenho a absoluta convicção de que todas essas coisas são complementares. Se você for ver um pouco o Joe Dispenza, ele está trabalhando fortemente com isso. Ele é um cientista que está entrando forte nesse campo. Tá certo? Mas ele sempre busca uma comprovação científica através da física, através da ciência, pelo tipo de público que ele trabalha. E realmente todas essas coisas se complementam. Você está absolutamente correto. Bom, e deixa eu falar rapidamente, depois eu abro, já estamos fechando o tempo aqui que a gente tem. A terceira fase da minha vida com sonhos começou em maio desse ano com a Angelina, e talvez está sendo para mim a mais fascinante das três fases. Tá certo? Eu acho que desde maio para cá eu evoluí nessa questão de sonhos e de interpretação, talvez o equivalente a 15 anos de sonhos que eu tive no passado. Então, essa fase que iniciou em maio, para mim está sendo tão fascinante, que eu tenho indicado nas duas palestras que eu dei sobre sonhos, acho que não sei quanto tempo eu falei sobre Piracanga. E falei que o último curso da Angelina, pelo menos esse ano, deve ser agora. Eu acho só para não apressar você pode pegar mais uns 10 minutinhos para falar dessa fase com calma, tá bom? Só para você não correr com essa parte. Tá bom? Legal. Então, a terceira fase de sonhos começou em maio, mas acho que vocês acompanharam essa fase toda. E aí eu vou abrir um pouco para perguntas de vocês, tá certo? O que eu puder responder, aí eu estou à disposição para responder. Tá certo? Se alguém tiver questões para colocar sobre o que a gente falou. Oi. Fala. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Quem é? Meu nome é Cidália. Oi, Cidália. Está te achando aqui, Cidália? Estou dando um oizinho. Já estou te vendo aqui. Está me vendo? Já estou te vendo, Cidália. Tudo bem? Muito obrigada
pela maravilhosa palestra. Obrigada a todo mundo aqui, Obrigado a vocês. tentando esse momento. Eu tenho uma pergunta que, assim, no momento que você decidiu, assim, teve essa ideia de juntar esses dois mundos, que foi, né, do trabalho voluntário que você estava fazendo e da parte, né, executiva corporativa, qual foi, teve alguma, quais foram os desafios que você teve que fizeram com que na verdade os desafios, a pergunta é, os desafios que você teve que de repente você poderia ter parado ou em nenhum momento você pensou em não realizar, tipo, chegou um momento em que você falou, meu Deus, isso aí não é possível. Qual foi esse momento, assim, que você passou nesse processo da ideia até a realização de fato? Será que você podia falar um pouco disso para a gente? Maravilha, Cidália. Maravilha de pergunta. Maravilha. Agradeço essa pergunta. Bom, o primeiro grande desafio é o seguinte. Bom, falar para um determinado público com determinadas características, que é o público, por exemplo, de comunidades, eu consigo falar. Eu tenho uma linguagem que é acessível. Falar para o mundo executivo, eu também tenho a linguagem. Eu vim do mundo executivo. Fui executivo durante a maior parte da minha vida, fui professor durante muitos anos. Eu dei aula no MBA do IBMEC, no mestrado da Fundação Getúlio Vargas, no mestrado da Engenharia. Então, eu dei aula em vários lugares. Então, eu tenho uma linguagem adequada para esse público. E eu conseguia falar com a liderança comunitária. Eu disse, como é que eu vou juntar? Outra coisa que me preocupou, e aí teve momentos que eu tive dúvida, é o seguinte, será que um executivo vai estar disposto a conviver com um líder de favela na sala? Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Será que é qualquer executivo que está disposto a entrar numa sala de aula e estar sentado do lado do líder de favela? Eu tenho certeza que muitos executivos não vão para o meu programa, porque eu vou dizer, o que eu tenho que aprender com um líder de favela? Dentro da arrogância que faz parte do mundo organizacional. Então, esse era um grande desafio. Eu posso queimar meu filme. Na hora que eu estou disposto a colocar líder de favela com líderes organizacionais, eu sei que tem muitas lideranças de organizações que não vão participar do meu programa. Porque, obviamente, os líderes comunitários são convidados. É totalmente gratuito. A alimentação, tudo é gratuito para um líder comunitário. E os líderes de organizações vão pagar o valor do programa. Com esse valor, eu consigo equilibrar as contas, sobra um dinheiro para a organização e consigo viabilizar a gratuidade para todos os líderes comunitários. Então, todos os líderes comunitários são gratuitos. Quando é uma liderança de startups, do terceiro setor, eu também dou gratuidade completa, nem alimentação eles pagam, tá certo? Porque tem alimentação durante 8 dias. E as inscrições pagas viabilizam isso. Tá? Mas o grande desafio é, será que os executivos vão estar dispostos a... A experiência tem sido fascinante. E eu diria que extremamente transformadora para os dois lados. Tá certo? A experiência tem sido transformadora para os líderes de comunidades. Isso mexe incrivelmente com a autoestima deles, porque eles passam a conviver durante o dia com pessoas que são inacessíveis na vida deles. E eles passam a ver que eles também têm coisa a contribuir. Porque, por exemplo, isso que a gente fez agora, de jogar vocês em salas para conversar, obviamente o nosso programa é presencial. Isso acontece o tempo todo durante o programa. Então, algumas regras. Não tem lugar fixo na sala. Vocês vão trocar de lugar a cada intervalo. Por quê? Porque é importante que, ao fim dos 8 dias, vocês tenham tido a oportunidade de conversar com todos na sala. Então, o tempo todo tem conversas em grupos de 2, 3, 4 pessoas, tratando algum tema que a gente está trabalhando. E a gente trabalha muitos temas. Nesses 8 dias, a gente trabalha muitos temas. É processo decisório, é propósito, são valores, é consciência, é muita coisa. Crenças e premissas, comunicação, entendeu? Ética. O programa tem uma densidade muito grande de conteúdo. Né? E eles estão conversando o tempo todo entre eles. E o que eu percebi é o seguinte, para algumas lideranças comunitárias foi transformador. Tem um líder comunitário que já fez o meu programa 7 vezes. 7 vezes o mesmo programa. E ele diz o seguinte, a cada edição do programa, ele me diz o seguinte, absorvi uma coisa nova e vou levar para a minha comunidade. Esse programa transformou a minha vida. Falei, caramba, então só esse depoimento para mim já valeu. E as lideranças organizacionais que fazem também saem muito mexidas, porque nunca tiveram a oportunidade de conviver com essas pessoas mais simples. Tá certo?
Outra coisa importante, eu sempre contrato a alimentação de alguém de alguma comunidade. Alguma alimentação, algum projeto de alimentação de alguma favela é que fornece alimentação para os 8 dias, seja no Rio, seja em São Paulo. Quem é do Rio, eu contrato um projeto de alimentação do Morro da Providência, que é um morro que tem no centro do Rio de Janeiro, que é considerada a primeira favela do Brasil, a favela da Providência. Então, tem um projeto de alimentação lá na favela, nós entramos, Maristela entrou em contato, a gente acerta cardápio e a gente remunera eles, tá? Gera uma receita para eles e eles fornecem alimentação para o grupo todo. Lá em São Paulo é um outro grupo de alimentação, também de uma favela, que fornece alimentação durante os 8 dias. Não foi simples, não, Cidália, mas estava muito forte na minha cabeça, de 2012 até 2015, que eu ia juntar esses dois grupos. Tá certo? Muito forte. Foram 3 anos alimentando e tendo ações, claro, concretas, para fazer com que isso se transformasse em realidade. Como a gente também, eu sou do conselho de algumas organizações do terceiro setor, eu sou do conselho do Instituto Elos, é um instituto de Santos que faz um trabalho maravilhoso. Há 11 anos que eu ajudo o Instituto Elos no conselho. Então, a primeira turma em 2015, entrou todo o Instituto Elos fez o programa, junto com várias lideranças de favela e algumas lideranças de organização, foi a primeira turma. E dali para frente o programa começou a ganhar dimensão, tá certo? Mas não foi simples, não. A sua pergunta é extremamente pertinente, porque eu tive dúvidas em vários momentos de 2012 a 2015 se eu conseguiria realizar isso. Mas isso estava muito forte aqui dentro. E eu estava sempre agindo, sempre conversando no sentido de transformar, que isso se tornasse realidade. Eu não queria continuar. Voluntário aqui é voluntário, aqui é pago. Junta. Metade da turma é trabalho voluntário, no seguinte sentido, não tem pagamento, a outra metade vai pagar. Então, eu consegui conciliar 50% de voluntariado. Na verdade, hoje, o nosso tempo para voluntariado é muito maior que 50%. Né? Mas, agora, na pandemia, eu diria que é 100%. Todo o trabalho que a gente faz agora é voluntário, porque a gente é do conselho, eu sou do conselho do Elo, sou do conselho do Hub, sou do conselho de uma organização chamada Live Lab, que tem um desafio fantástico, 10x10, que eu sou do conselho dessa organização também. São 10 milhões de famílias para alimentar 10 milhões de famílias. Está fazendo um trabalho belíssimo na pandemia para alimentar 10 milhões de famílias. O objetivo é alimentar 10 milhões de famílias. Eu estou ajudando eles também nessa tarefa. Então, obrigado pela pergunta, porque ela é isso mesmo. Não foi fácil não, Cidália. Mas, determinação. O pensamento nunca pode sair. Vai acontecer, o que eu tenho que fazer, entendeu? É pensamento e ação. O tempo todo agindo, reunindo, para ver como é que eu vou juntar essas pessoas. Então, senão não teria acontecido em 2015. Então, para finalizar, para ver se eu captei a mensagem, se a gente começa com os pensamentos assim que são relacionados às dúvidas, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Vou queimar meu filme? Será que, né? Como eu vou juntar? Em vez de ser parado por essas dúvidas, o senhor usou essas dúvidas para montar o próprio programa. E aí realizar. Com certeza, Cidália. Se o teu sonho é muito grande, então naquele momento, em 2012, quando a gente fez, a gente tem depoimentos fortíssimos nessa turma. A gente tinha líder comunitário ali que foi abandonado no lixo. Foi criado por uma mãe que encontrou ele no lixo. Você imagina a intensidade disso. Ele contou a história dele no programa. A mãe dele encontrou ele numa caixinha de sapato, num lixão. Ele foi abandonado no lixão e fez parte do programa. Foi um dos 60 pessoas que participou do programa. Você imagina a intensidade que foi esse programa. Então, esse programa nos emocionou profundamente, os depoimentos ao final do programa. O último dia foi muito emocionante. Falei, caramba, eu não posso deixar essa energia cair. Então, isso alimentava, tá certo? Os pensamentos têm que estar te alimentando o tempo todo, porque as dificuldades elas são resolvidas. Elas vão ser resolvidas. O Joe Dispenza fala isso, não pare de alimentar os seus pensamentos. Nós somos, ele fala, o Joe Dispenza fala, nós somos preguiçosos. A gente para de alimentar os nossos sonhos. Não pare de alimentar os seus sonhos. E essa certamente deve ser a linha do que o Krotholo deve trazer, é a linha que o Dispenza traz, é a linha que o Otto Scharmer traz. São abordagens, pode ser um pouquinho, eu diria nem que é diferente, né? Mas acho que tem essa oportunidade do Krotholo, que a Jane está trazendo. Eu acho fabuloso essa oportunidade de fazer alguma coisa com o Krotholo. Me agrada muito o jeito dele. Eu assisti hoje mais uma vez ele falando. É fabuloso. Esse cara é incrível, incrível, incrível. E talvez esteja mais sintonizado do que uma linguagem mais organizacional. A minha linguagem ainda é um pouco mais organizacional,
porque é o mundo do qual eu fiz parte durante muitos anos, né? Então, eu ainda tenho essa deformação. Estou brincando com vocês. Mais alguma dúvida? Obrigado, Cidália. Olá, boa noite. Olá, Eu sou Márcia, tudo bem? Tudo ótimo, Márcia. Foi muito bom eu assistir a sua palestra. Na verdade, eu assisti pela segunda vez, né? Um segundo momento, porque eu assisti a sua palestra no Elo também. Ah, você assistiu do Elo na semana passada? Assisti também, né? Então, é um segundo momento, mas você trouxe coisas novas. E aí, assim, para mim foi... A de hoje, então, me tocou muito, porque eu sou bancária, eu sou do Banco do Brasil, eu sou gerente de estilo investidor, alta renda, e há algum tempo eu tenho me perguntado, né, o que o meu progresso pessoal contribui com a humanidade. E dentro de uma instituição financeira, você se pergunta isso o tempo inteiro, né? Principalmente com o público que eu trabalho. E aí eu fiquei muito tocada com o seu projeto, porque você faz com que os executivos dessas instituições, e às vezes alguns tão hard, né, tão pesadas, saiam das suas bolhas, né? Porque ao conviver com lideranças de comunidade, entender o outro lado, né, da história, entender a face de um país tão desigual. E eu fiquei muito tocada com isso, porque em alguns momentos, alguns superiores hierárquicos meus, eles me perguntam por que você não avança, por que você tem tanto potencial, por que você não faz a qualificação, por que você... E em algum momento na instituição eu me senti meio que estagnada. Diferente de você que diz, eu vou chegar a ser um executivo dessa instituição, e chegou a ser, né, um vice-presidente dessa instituição, e você quis tanto isso, e em algum momento eu travei. Eu disse, eu não quero mais, porque eu não me sinto fazendo algo de muito positivo e que contribui para a humanidade. E isso me travou em algum momento da minha carreira. Maravilha, Márcia. Deixa eu tentar te ajudar, se possível, né? Pelo menos te dizer. Eu também fui de instituição financeira. Eu fui da Caixa Econômica Federal. E eu fui, durante um tempo, executivo financeiro mesmo. Eu tinha uma superintendência, tinha várias agências, mas eu sempre tive uma ligação muito forte. Aí, nesse ponto, a Caixa ajuda um pouco mais, porque a Caixa tem área de habitação, tem área de saneamento, uma área que lida com comunidade. E quando eu aceitei ser vice-presidente, eu recebi 2 convites anteriores e eu não aceitei. Eu só aceitei ser vice-presidente quando me convidaram para a vice-presidência de desenvolvimento urbano e governo. Eu falei, eu não quero cuidar só da área financeira. Não que ela não seja importante, eu quero trabalhar numa área onde eu possa fazer alguma coisa. Tanto que quando eu assumi a vice-presidência da área, a primeira coisa que eu fiz, sei lá, um mês depois de ter assumido o cargo, teve uma invasão num prédio no centro de São Paulo. Eu falei, eu quero conversar com essas pessoas. Então, eu saí de Brasília, fui para São Paulo, entrei num prédio invadido para conversar com os invasores, para entender por que eles estão invadindo o prédio. Tá certo? O que vocês estão precisando? Como é que a gente pode, na verdade, construir um canal de diálogo? Pessoas muito simples entraram no prédio invadido, tivemos uma longa conversa, fiquei lá mais de 2 horas no prédio, e abri um canal de comunicação com eles. Falei, olha, só quero estabelecer uma condição com você. Não vamos criar um fato para ter conversa comigo. Está aberto o canal de diálogo. Não precisa invadir nada para construir uma oportunidade de construir alguma coisa para vocês. Tá? Então, eu tive a oportunidade na Caixa, quando fui vice-presidente, como eu fui vice-presidente dessa área, de fazer alguma coisa pela sociedade. Mas você também pode fazer no segmento de alta renda. Como é que a gente pode fazer alguma coisa em qualquer lugar que a gente esteja? Se você tem essa preocupação, e se você consegue transmitir isso de alguma forma, você vai estar transformando essas pessoas. Você vai estar transformando essas pessoas. Para transformar a humanidade, a gente precisa transformar todo mundo, de alguma forma. Ou melhor, ajudar no processo de transformação, porque ninguém transforma ninguém. A transformação é sempre uma decisão pessoal. O programa Líderes Empreendedores tem o objetivo de provocar a possibilidade de transformação. Eu tenho certeza que tem gente que faz o programa e sai completamente transformado. Teve uma pessoa que fez do programa, ela saiu do programa e disse o seguinte, eu
não consigo mais trabalhar na instituição que trabalho, pediu demissão. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Esse programa não sintoniza mais com a minha proposta de vida. Uma das coisas que a gente trabalha fortemente no programa, nesses 8 dias, é sobre sentido de vida. O que nós estamos fazendo aqui nessa existência? Então, a gente fala sobre propósito de organizações, para que as organizações existem, para que as organizações deveriam existir. Uma organização só existe se atender a alguma demanda da sociedade. As organizações existem para servir a sociedade. Certo? E nós estamos aqui por alguma razão, nessa passagem curta. Tá certo? Nós estamos aqui por alguma razão. Então, ou a gente tem sintonia, nosso sentido de vida com o sentido da organização, aí, se a gente não conseguir sintonizar, não dá para ficar na organização. Essa é a minha visão. Mas eu diria para vocês que em quase todos os casos é possível, não importa. Mesmo você trabalhando com segmentos de alta renda, se você tiver preparada, monitorada e consciente do seu papel, você vai estar contaminando de forma positiva essas pessoas. Então, não importa a posição que você esteja, você vai poder sempre fazer alguma coisa sintonizado com aquilo que você acredita na vida. Se alimenta disso. Através da leitura, através do convívio com Piracanga, que o convívio com Piracanga é muito inspirador. Acho que para todos nós está sendo extremamente inspirador. Tá certo? Então, esse tipo de convivência vai estar te alimentando para enfrentar qualquer situação, qualquer ambiente, por mais difícil que possa parecer. E o ambiente do mercado financeiro não é o ambiente dos mais saudáveis. Você sabe isso melhor do que eu. Porque é um ambiente onde é o dinheiro, 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 dinheiro. O dinheiro pelo dinheiro. Então, não é simples. Eu entendo a tua angústia, não é simples. Podemos conversar mais, estou à sua disposição. Me procurar, o Leandro passa meu contato, estou à sua disposição para a gente trocar um pouco mais, para te informar sobre Elos. Você já conhecia o Elos? Na realidade, eu tenho uma amiga que trabalha no Elos. Foi ela que me convidou para a sua palestra, a Val. Ah, Val, você é amiga do Val. Eu conheço muito pouco sobre o Elos. Não, mas eu fiquei encantada quando eu vi lá a sua live. O Elos é uma organização incrível. Eu estou junto com eles há 11 anos. Eu ajudo o Elos desde 2009. Tem 11 anos que eu ajudo o Instituto Elos. Sou do conselho da organização e ajudo na condução de alguns programas do Elos. Hoje mesmo... Fiquei muito encantada com o que eu vi sobre o Elos. Eu conheci, apesar de ser muito amiga da Val, mas assim, que eu conheci do Elos, mais especificamente foi naquela live que você fez. O Leandro é da Piracanga, né? O do Elo que ele falou, ele introduziu falando sobre o Elo na sua live. Mais alguma dúvida? A gente já extrapolou o horário de vocês, mas se tiver mais alguma dúvida? Alguém tem perguntando se pode participar de algum programa como voluntário. Os nossos programas, na verdade, nesse momento, os nossos programas são principalmente presenciais. Alguém vai... Nesse trabalho com a Angelina, eu tive um sonho forte que a Angelina interpretou. Não sei se vocês estavam. Alguns de vocês podem ter estado nesse sonho. É um sonho... Vou falar rapidamente sobre o meu sonho. Dois sonhos na mesma noite que estavam conectados. Eu tinha 2 porcas e 2 parafusos, e eu colocava a porca no parafuso, e a porca ia, mas ela não se ajustava. Ela ficava lá, mas eu poderia puxar a porca, e a porca não estava mais fixando no parafuso. Os 2, nada fixava. E aí eu disse, poxa, eu tenho que comprar porca nova, eu tenho que comprar parafuso novo. Então, isso foi o primeiro, vamos chamar o primeiro sonho. No segundo sonho, na mesma noite, eles estão absolutamente conectados. No segundo sonho da noite, eu tinha que trocar dinheiro. Eu tinha Angola, eu tinha que trocar dinheiro para mim e para uma outra pessoa. E fui numa primeira agência e não consegui trocar o dinheiro porque tinha muito pouca quantidade. Aí fui direcionado para uma outra agência. Estou contando rapidamente para não tomar muito tempo. E eu não consegui resolver essa questão. A interpretação da Angelina foi claríssima. Era um sonho de natureza profissional. Então, eu estou vivenciando o seguinte momento. O meu programa é um programa presencial. E é difícil, quase impossível, transformar o meu programa presencial, Líderes Empreendedores, num programa à distância, porque a gente tem muitos jogos. Ao longo desses 8 dias, a gente fez algumas dinâmicas, onde vocês jogam. Eu trabalho alguns temas com jogos físicos. Então,
Então, como é que eu vou fazer isso à distância? Como é que a pessoa vai jogar à distância? É praticamente impossível fazer. E a minha angústia é essa, é um programa que estava deslanchando de forma muito positiva e que a gente teve que interromper. Então, eu hoje pretendo fazer algumas coisas à distância. Eu já estruturei 18 temas, né, que eu poderia falar. Porque nesse programa Líderes Empreendedores, a gente fala sobre muitos temas. Já selecionei 18 temas, com lives de 2 horas ou 4 horas para falar. São muitos temas diferentes que eu posso falar. Mas não comecei a fazer isso, né? Eu já fiz isso de forma voluntária, eu já fiz algumas lives. Essa última teve uma contribuição voluntária, tudo direcionado para o Elos, né? Todo o dinheiro da arrecadação foi para o Elos. E eu já fiz umas outras 3 lives também. Devo fazer mais algumas lives direcionadas para talvez para esse projeto de alimentação do Morro da Providência, porque eles estão passando por um momento difícil. Não tem mais arrecadação do nosso programa também, porque nós suspendemos o programa. Então, talvez a gente faça algumas lives direcionadas para algumas organizações que estão passando dificuldade, toda a arrecadação vai para ela. E talvez a gente faça alguma coisa para a nossa empresa também. A gente não fez nada ainda para a nossa empresa. Então, o que é importante é o seguinte, um programa nosso, dinheiro nunca vai ser um empecilho. Para quem quer participar, sempre vai existir uma possibilidade de participar. Pode ser completamente gratuito, pode ser pagando alguma coisa simbólica, e quem pode pagar, vai pagar o que pode pagar. Tá certo? Então, nas coisas que a gente faz, dinheiro nunca será o problema, o impeditivo para participar de qualquer coisa. Não. Nunca será. Certo? Então, isso que eu posso dizer para vocês, para uma pessoa que eu vi rapidamente no chat, alguém mencionou isso. Então, dinheiro nunca será um empecilho para participar de alguma coisa feita por nós. Legal? Obrigado. Prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, muita gratidão. Obrigado, Leandro, pela paciência também. Ultrapassamos aí quase 25 minutos o tempo que estava previsto ali. Obrigado por tudo. E eu me coloco